Olá, bem-vindo a esse nosso canal de formação continuada. Esse é o nosso primeiro programa nesse canal e a gente queria dizer que assim a gente está muito feliz e que a gente vai trazer muita informação e muito conteúdo para você ao longo aí do tempo, né? Esse primeiro programa, ele faz parte de uma série de webinars sobre tecnologia educacional, que vai se focar principalmente na questão das plataformas educacionais que hoje estão disponibilizadas para todas as escolas e alunos da rede estadual. Essas plataformas, elas são gratuitas, elas estão disponibilizadas gratuitamente. E nessa série de webinars, a gente vai contar um pouco o que cada uma delas oferece, quais são os diferenciais de cada uma e como que os professores e alunos da rede estadual podem acessá-las e se beneficiarem desses conteúdos. No dia de hoje, a gente está trazendo uma primeira plataforma, que é a plataforma Estude, e eu queria lembrar que a gente vai ter a fala sobre a plataforma, mas as informações, a gente tem informações adicionais sobre ela no site do Centro de Mídias. Então, vocês todos podem, além depois, né, de assistirem esse conteúdo, procurarem mais informações na plataforma, no site do Centro de Mídias, que vocês vão ter lá um conteúdo que pode ser impresso e pode ser consultado com um tempo maior. Então, como eu falei, hoje a gente inicia apresentando a plataforma Estude. Essa plataforma é uma plataforma voltada para os componentes curriculares do ensino médio. Quem vai falar aqui para a gente é a professora Rita André. A professora Rita é gerente de educação e treinamento da Estude. Ela tem uma experiência bastante consolidada na área educacional e na área corporativa também, e tem uma grande expertise na gestão de projetos educacionais, com muitas vivências também no fortalecimento de equipes. Ela é mestre e doutoranda na área de educação e currículo da PUC São Paulo. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito que aprender com ela. Eu vou passar a palavra para a professora Rita. A gente depois vai ter, depois da fala, um intervalo e a gente encerra às 17 horas esse webinar, sempre tentando trazer algumas dúvidas de vocês, para também serem respondidas pela professora Rita. Então, passo a palavra para a professora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como a Elaine falou, eu sou a Rita André, sou daqui do Estude e sou responsável pela parte pedagógica. E hoje eu vou convidá-los para conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma e de duas maneiras. Eu vou primeiro mostrar como que vocês podem fazer o cadastro de vocês, professores da rede, e ensinar como os alunos de vocês podem também fazer esse cadastro. E depois eu vou convidá-los para uma navegação guiada, ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Um minutinho só, que está entrando no modo apresentação. Como eu falei, eu sou da plataforma Estude. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês pegarem caneta, papel, tudo que vocês quiserem para anotar, tá? Para ficar à mão. Mas como a Elaine mesmo falou, tanto essa apresentação ela vai estar disponível para vocês, como também vai ficar no canal do YouTube. Quem é o Estude? O Estude é uma plataforma online com muito foco em preparação para vestibulares, ou seja, para o Enem e outros vestibulares. A plataforma ela tem um olhar muito preciso para a preparação desses alunos nessa fase tão importante que é realmente a preparação da escolha da sua universidade, não é verdade?
Então, por isso, nós aqui do estúdio decidimos abrir todas as nossas videoaulas e todos os nossos exercícios de modo gratuito, para que vocês possam contar compartilhando, né, com todas, né, se preparando e compartilhando o conhecimento com vocês. Primeiro passo, você que nunca fez cadastro no estúdio, tá? E que é professor da rede e que quer orientar os seus alunos a estarem fazendo esse cadastro, é muito simples. É só entrar nesse site aqui, www.estude.com.br/escolas-sp, tá? E realizar o cadastro, tá? Você nunca fez cadastro no estúdio, então é esse o caminho. Aqui você vai dizer que você vai colocar o seu nome, vai colocar que você é professor da rede. Se você for professor da rede, você vai colocar o seu CPF e oriente os alunos de vocês a colocar o RA, tá? Isso é muito importante para a gente poder cruzar os nossos dados. Mas, Rita, eu tenho obrigatoriamente de fazer por esse caminho? Sim. O porquê que você tem que fazer por esse caminho? Porque hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria Estadual de São Paulo. E essa parceria vai durar até o final do ano letivo, tá bom? Então, isso é muito importante para que em momento algum você tenha a sua assinatura cortada, tá? Porque a gente está com um programa chamado Portas Abertas, que a gente também está abrindo para todos, mas esse programa Portas Abertas, ele tem um término já previsto aqui para o final de julho, começo de agosto, não sei dizer. Mas a parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, Estadual de Educação de São Paulo, não vai terminar, tá, gente? Ela vai até o final do ano letivo. Então, é muito importante que vocês façam acesso, o cadastro primeiro, por esse site aqui embaixo. E, Rita, eu já tenho cadastro dentro do estúdio. E agora, o que eu faço? Não tem problema. Se você já tem um cadastro, a gente só precisa saber. E para isso a gente tem que interligar os dados de vocês. Então, agora, para quem já tinha um cadastro pelo estúdio, é só acessar esse site aqui, ó, www.estude.com.br/dados-escolares/. Aí você vai colocar, você vai informar aqui que você é professor da rede, através do seu CPF, e se você for estudante, né, oriente os alunos de vocês a colocarem o RA deles, tá? RA sem traço, sem barra, e CPF é a mesma coisa, sem traço, sem barra. Feito isso, ok. Agora nós já sabemos que você é professor ou aluno da rede estadual e nós já vamos cruzar e seu acesso não vai ser cortado quando terminar o Portas Abertas. Ok? Você vai continuar com o seu acesso de uma maneira ininterrupta até o final do ano letivo. Agora, o próximo passo, fazer o login dentro da plataforma. Agora que nós já nos conhecemos, né, a Estúdio já sabe que você é professor, que você é aluno da rede, né, estadual de educação, nós vamos fazer o login na plataforma. Para fazer o login na plataforma, é só acessar esse site aqui. Prometo que esse é o último site que vocês vão ter que acessar, ok? www.estude.com.br/login. Feito isso, vocês vão ter acesso a essa página. Aqui eu vou pedir para vocês colocarem o e-mail que vocês se cadastraram, criarem uma senha e pronto, ok. Só clicar aqui e fazer login, pronto, o seu cadastro já vai estar interligado. Você já vai ter um cadastro feito com a gente, que a gente vai identificar que você é professor e seus alunos são alunos da rede estadual, né, de São Paulo de Educação, e já vai estar linkado com o seu cadastro da Estúdio. Então, de agora em diante, todas as vezes que você quiser entrar na plataforma Estúdio, você já pode entrar por esse site aqui, www.estudio.com.br. Okay? Feito isso, vocês vão ter acesso direto à nossa plataforma. A plataforma Estúdio, ela é tanto acessível por computador, notebook, como também por smartphone, tá? Seja ele da Apple ou seja Android. A visualização vai ser um pouco diferente, mas os conteúdos são iguais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro a navegação pelo computador, tá? Qual que é a visualização dela, e depois eu vou mostrar para quem quiser fazer a sua navegação por smartphone, ou orientar os seus alunos também a fazerem por smartphone. Vamos lá, pelo computador. Pelo computador, a partir do momento que eu faço login na minha tela, né, a partir do momento que eu faço login, eu já entro
nessa visualização aqui, ó, tá? Eu já entro em matérias, onde eu tenho todas as disciplinas ordenadas aqui, tá? E esse menuzinho aqui do seu lado esquerdo. Desse menuzinho, você vai ter a área aqui de matérias, tá? E como que você faz para entrar no conteúdo? É só escolher uma disciplina, clicar e pronto. Você já tem acesso à nossa plataforma, tá? Toda a nossa plataforma, ela é organizada da mesma maneira, independente da disciplina. Ou seja, a gente tem um grande tema, esse grande tema são divididos em módulos, né, em subtemas, né, em módulos. Esses módulos possuem videoaulas, tá, que eu vou mostrar no nosso acesso, quando eu fizer o acesso à plataforma mesmo de uma maneira virtual com vocês, tá? Que é só para mostrar essa visualização. Então, a gente tem o módulo, as videoaulas, embaixo de cada videoaulas a gente tem exercícios obrigatórios, exercícios de fixação. E o mais legal desses exercícios é que o aluno ele fica sabendo na hora se ele acertou ou se ele errou. Então, ele vai escolher uma alternativa, vai clicar e vai saber se ele acertou ou se ele errou. E ainda vai ser convidado para ver a resolução em vídeo. Terminando aqui a aula, exercício, o aluno ainda tem à disposição dele o que nós chamamos de revisão geral, tá? Então, se todo módulo tem 1 hora de duração, a revisão geral vai ter até 30% desse módulo, onde o professor do estúdio faz um resumo sucinto com os principais pontos abordados, tá? Então, isso é a nossa aula de revisão. Além disso, o aluno tem acesso a um resumo, tá? Que ele pode ver dentro da web mesmo, ou pode baixar em PDF, esse resumo escrito aula a aula. Depois de tudo isso, ainda o aluno ainda tem acesso ao nosso banco de exercícios. Esse banco de exercícios, nós possuímos mais de 30 mil exercícios, tá? E aqui eles estão divididos, embaixo de cada módulo, exercícios que são focados sobre aquele assunto e em diferentes níveis de dificuldades, ok? Que o professor ou o aluno também pode baixar em PDF também esses exercícios. Agora, Rita, como que é a visualização por celular? Como eu falei para vocês, as funcionalidades são as mesmas, só muda um pouquinho a visualização da plataforma. Então, o primeiro passo para quem quer ver pelo celular é baixar o nosso aplicativo. Ele é totalmente gratuito, tá? Ele não tem custo nenhum, basta você entrar na sua loja de preferência, né? Ou na Android, ou na App Store, ou no Android Store, né? Baixar e pronto, fazer o seu login, da mesma maneira que eu expliquei anteriormente, e pronto, você já tem acesso às aulas. A visualização na aba de matérias é essa daqui, tá? Então, é só você escolher uma disciplina e clicar, tá? Eu escolhi aqui Biologia, e aqui eu tenho como os módulos são organizados. Estão vendo como é super fácil entrar na plataforma Estude? É a mesma lógica. Tá? Então, aqui o aluno, ele tem, embaixo de cada módulo, ele tem as aulas, tem os exercícios, e o que é isso daqui? Eu posso fazer download? Pode fazer download. Eu estou no ambiente online, eu estou no ambiente que eu tenho Wi-Fi, mas eu vou sair, e eu não quero gastar meus dados do celular. Eu posso baixar a aula e assistir ela em offline, ok? Ela não pode ser gravada, ela não pode ser, mas você pode assistir ela em offline. Antes de falar da nossa metodologia, eu vou convidá-los para... Vou voltar aqui a minha tela. Vou convidá-los para a gente fazer uma navegação na própria plataforma, ok? Então, eu mostrei primeiro passo a passo de cadastro e tudo. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a nossa plataforma, a carinha dela na real. Vamos falar assim, como os nossos alunos gostam, né? Então, vamos lá. Compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá? Então, eu já fiz o meu cadastro e estou aqui na plataforma. Vocês estão vendo? Ó, matérias, aqui é o meu menuzinho do lado esquerdo,
tá? A parceria com a secretaria, ela dá direito a você ver matérias. Então, aqui, ó, eu vou, como eu sou professora de humanas, né, eu vou realmente navegar a plataforma para a área de história. Só um pouquinho que meu mouse aqui está dando um probleminha. Não está deixando eu navegar para a área de história, mas não faz mal. Eu vou pegar aqui gramática. Olha só, entrei aqui em gramática, olha a organização, como eu expliquei para vocês. Eu tenho aqui, ó, um grande tema, interpretação de texto, e tenho os módulos que compõem essa grande temática aqui. Aqui embaixo, vocês estão vendo 0 de 14? Então, significa que esse módulo aqui, eu tenho 14 videoaulas e eu ainda não assisti nenhuma. Então, isso é uma maneira também do aluno ir se controlando aquilo que ele já assistiu e aquilo que ele ainda não assistiu, tá? Então, eu posso, ó, vocês estão vendo aqui, tem todo o conteúdo e sempre dessa maneira organizada. Um grande tema, tá? E os módulos. Embaixo de cada área, cada disciplina, o que a gente traz? A gente traz as correções do Enem, tá? Se o aluno quiser assistir. Então, a gente tem a correção do Enem desde 2011 até 2019, ok? Então, se você quiser, além de se preparar e fazer as provas dessa disciplina, então é só vir aqui, escolher um ano e fazer a prova do Enem. Ah, mas eu vou entrar aqui, ó, tá? Entrar aqui em substantivo. Vocês estão vendo, ó? Aqui eu tenho a explicação, substantivo, né? Então, eu tenho 6 aulas. Esse módulo inteiro, para eu percorrer todas as aulas, eu vou levar 51 minutos. Então, eu sei que a minha revisão vai ter até 30% desses 51 minutos. Olha, aqui eu tenho uma videoaula e exercícios, uma videoaula, né? Exercícios e assim por diante. Aqui eu tenho a revisão, né? Que é o resumo total, né? Em vídeo, e eu posso clicar aqui, ó, resumo. Eu vou ter o resumo aqui, tá? Aula a aula do que o professor falou. Ah, mas eu quero gerar um PDF porque eu gosto de guardar, né, esses resumos. Então, eu venho aqui, gero o PDF. A minha internet está um pouco lenta, mas olha aqui. Vocês estão vendo? Então, tá aqui aula a aula. Eu posso imprimir e guardar, tá? Ou para acompanhar os exercícios, para tirar dúvida, gosto de grifar, gosto de fazer anotações. Então, esse também é uma coisa que os nossos alunos gostam bastante. E eu, enquanto professora, eu também gosto bastante desses resumos. Além disso tudo, também, o que eu tenho? Eu tenho aqui um banco de exercícios. Esse banco de exercícios, ó, vocês estão vendo, ó? Eu tenho uma infinidade de exercícios falando sobre substantivos, que eu posso vir aqui, gerar um PDF da página. Olha aqui, e eu tenho todos os exercícios aqui em PDF. Então, eu posso imprimir e criar o meu banco particular de exercícios? Não só pode, como deve. Eu falo que isso daqui é um grande presente que o estúdio está dando para os professores, que muitas vezes falta aquela ideia de exercício, então falta um exercício bem direcionado para o assunto que eu estou querendo avaliar, né? Um exercício com foco realmente em vestibular, um exercício bem feito, né, da FUVEST, da Unesp, ou mesmo do Enem, então a gente tem aqui, tá? É só você entrar e imprimir. Escolher imprimir. Não tem número, eu posso imprimir até quanto? Não tem número limite de acesso. Se você quiser imprimir todos ou salvar todos, você também pode. Tá? É um conselho que eu dou, tá? Para você, professor, crie seu banco mesmo de exercícios para você estar ajudando os seus alunos nesse momento. Visto isso, a gente viu agora como que funciona a plataforma, né? Em todas as disciplinas, né? Em todas, possui esse mesmo jeitinho. Agora eu vou voltar aqui para vocês, para ver se a gente tem alguma dúvida antes de dar sequência. De login, de forma, alguém tem algum questionamento que gostaria de estar fazendo? Elaine, posso dar sequência, então?
Então, gente, eu vou dar sequência aqui, tá? Com o meu PPT. Vou voltar a compartilhar a minha tela. Vou falar um pouquinho, gente, da nossa metodologia aqui no estúdio. A nossa metodologia é algo que eu, enquanto gerente pedagógica, me orgulho bastante. Por quê? Como professora, eu sempre fiquei pensando em como gerar aprendizado nos nossos alunos. E também, como aluna, acho que não só eu, como todos vocês, a gente sempre se perguntou uma questão assim: por que eu tenho que aprender isso? Aonde que eu vou usar esse conteúdo? Para que esse conteúdo é útil? Acho que são os grandes questionamentos dos nossos alunos. E não dá para falar que eles estão errados. Porque, como eu falei anteriormente, eu já me questionei e eu tenho certeza que vocês também já se questionaram quanto a isso. Então, nossa metodologia aqui do estúdio, existe uma preocupação muito grande em começar resolvendo esse questionamento para o aluno. Começar a dar sentido a esse aprendizado. Tá? Então, todas as nossas aulas são planejadas em cima da teoria do aprendizado significativo, tá? Que facilita muito essas novas conexões. Tá? Então, a gente trabalha tanto com o aprendizado significativo, como também com conceitos da neurociência, que nos mostra como o nosso cérebro aprende. Então, quanto eu tenho que primeiro resgatar algo que eu conheço para inserir algo algo novo, quando eu faço esse link, eu proporciono novas sinapses e eu faço com que o meu aluno aprenda mais rápido. Tá? Então, como são as aulas do estúdio? A gente sempre começa, no primeiro minuto da aula, o professor começa trazendo um exemplo bem prático, aonde o aluno encontra aquele conteúdo no dia a dia. Um exemplo prático mesmo, tá? Quando isso, depois que o professor traz esse exemplo prático no dia a dia, porque esse exemplo ele pode vir através de uma curiosidade, de um desafio para o aluno, ou mesmo através de uma imagem, tá? Aí o professor ele vai para a segunda parte da nossa aula, tá? Quando o nosso aluno está motivado. Tá? Quando eu puxei já essa curiosidade do aluno, quando eu já linkei algum conhecimento que ele possui, né, que a gente chama um conhecimento prévio, ativei a memória dele de longo prazo e trouxe para essa área que é a nossa memória de curto prazo, então eu vou trazer essa nova conexão. A gente entra na segunda parte da nossa aula, que é o conceitual, onde o professor ele vai trabalhar o conceito daquele assunto. Tá? Então, ele vai trabalhar aquela teoria mesmo. Tá? Aí o professor ele vai fazer isso através sempre de um mapa mental, onde ele vai estar construindo na lousa com o aluno cada conceito que vai ser trabalhado. E ali eu sempre falo que no máximo de 3 a 4 palavras ele tem que usar como foco. Tá? Como aquelas 3 a 4 palavras ele vai repetir durante esse conceito muitas vezes. Tá? Ele vai formar o mapa mental em cima dessas palavras. Tá? Depois a gente vai para a terceira parte da aula, que é o procedimental. O procedimental é a união daquela introdução, daquele exemplo que ele deu lá no comecinho da aula, que motivou o aluno, que instigou a curiosidade dele, com o conceito, onde ele vai fazer essa junção. Para o aluno ele perceber que aquilo que ele está em contato todos os dias e que ele nunca imaginava o conceito que existia atrás, é aquele conceito que ele acabou de aprender. Ele vai aprender a dar significado àquilo que está no dia a dia dele. E a partir do momento que ele dá significado, ele dá relevância, tá? E eu faço uma nova associação. Então, eu puxo esse conhecimento para a minha área de memória a longo prazo. Ou seja, ele tem mais probabilidade de ser fixado, porque o meu aluno, ele conseguiu enxergar o conceito que existia em algo concreto, em algo que ele já conhecia. Então, a neuro fala que isso são sinapses, né? Que eu vou formando novas sinapses, então eu vou adquirindo novos conhecimentos. E quando eu linko um novo conhecimento a algo que eu já conheço, isso facilita bastante
que eu leve esse conhecimento novo para a minha memória de longo prazo, que é onde ocorre o aprendizado. Feito isso, o professor ele vai para a nossa última etapa da aula, que nós chamamos de metacognitivo. Metacognitivo, lembra aquelas palavrinhas que o professor foi usando lá no conceitual, de 3 a 4 palavrinhas? O professor faz uma recapitulação rápida, no último 2 minutos da aula, no máximo estourando 3 minutos da aula, né? Então, ele faz uma recapitulação usando essas palavrinhas escolhidas como palavras-chave para mostrar tudo o que ele deu durante aquela videoaula. E assim facilita o aprendizado e a fixação do aluno, tá? Depois disso, a gente tem os exercícios obrigatórios. Lembram desses exercícios obrigatórios que eu falei para vocês? Que embaixo de cada videoaula o professor fez uma seleção de exercícios. Então, esses exercícios o aluno vai resolver antes de partir para a próxima videoaula, onde ele vai possibilitar exercitar esse novo aprendizado. Por isso que eles são chamados de exercícios obrigatórios, tá? E todos os exercícios obrigatórios, eles possuem vídeo de resolução. Então, o aluno termina de fazer o exercício, ele já sai, ele clica na resposta, a plataforma já indica para ele se ele acertou ou se ele errou, tá? E se ele errou, convida ele para assistir a resolução do exercício, onde o professor vai explicar passo a passo cada etapa daquele exercício, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa metodologia. Ela é feita com muito carinho pelos nossos educadores, nossos professores, todos são apaixonados pelas suas disciplinas e procuram sempre estar inovando, tá? Inovando em que sentido? A gente trabalha também com design instrucional nas nossas aulas. Esse design instrucional nada mais é do que uma arquitetura do conhecimento. Então, o professor pode fazer essa arquitetura usando uma lousa muito bem feita, muito bem desenhada, né, com um exemplo claro, ou ele pode também usar recursos da mídia. A gente tem uma equipe de pós-edição, que ela é espetacular, ela traz efeitos bárbaros, né, que ajudam o aluno a fixar. Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando com um aluno que é muito tecnológico, e que adora essas tecnologias novas nas aulas. E vamos concordar que elas facilitam muito a vida do professor em sala de aula. Então, professor, sabe aquela aula que você gostaria de fazer e que muitas vezes faltam recursos? Utilize a aula do estúdio para fixar aquilo que você deu em sala de aula. Isso é bárbaro, vocês vão gostar bastante. Eu convido todos vocês a estarem assistindo às nossas videoaulas. E, é lógico, eu estou totalmente aberta aqui também para receber feedbacks de vocês. Tá? Como eu falei aqui, aqui é a carinha dos nossos exercícios, né? Então, o aluno resolvendo aqui eu errei de propósito, faz de conta, né? Para justamente eu ser convidada para assistir a videoaula. Tá? Então, ele vai saber qual que é a alternativa correta. Eu tinha marcado a A, mas é a C. Então, aqui, clicando aqui, eu vou ver a resolução desse exercício. Antes de entrar na sala de aula, eu gostaria de verificar se a gente pode continuar, ou se tem alguma dúvida pela frente. Elaine? Então, professora, uma dúvida que tem surgido, que talvez a senhora aborde agora na sequência, é se a gente pode pensar em uma metodologia envolvendo ensino híbrido com uma plataforma como a Estude. E uma outra dúvida é assim, se essa plataforma está disponível também para os alunos. Sim, vamos lá. Sim, primeiro, vou começar pela segunda pergunta, tá? Essa plataforma está disponível para os alunos. É essencial que você, professor, incentive seus alunos a estarem usando a plataforma. Os canais de cadastro são os mesmos. Tudo aquilo que eu falei para o professor serve para o aluno também. A única diferença, eu vou mostrar agora aqui na tela, tá bom? Eu acho que é mais fácil. Okay? Vou voltar aqui nos slides. Aqui, ó, vocês estão vendo?
para aquele aluno que nunca fez cadastro no Estude, é a mesma, ao invés de ele clicar aqui, sou professor, ele vai clicar aqui, ó, sou estudante da rede pública, tá, de São Paulo. Então, ele vai clicar aqui, sou estudante da rede pública. Aqui eu só vou pedir para ele selecionar que rede pública ele é, tá? Porque a gente está com parceria em outras redes públicas também, Secretaria de Educação do Ceará, do Mato Grosso. Então, aqui é muito importante que ele sinalize para a gente que ele é da Secretaria Estadual de São Paulo, tá? E só isso, o CPF é para professor, tá? Então, se eu clicar aqui, sou da aluna da rede pública, automaticamente vem aqui a rede estadual e o RA dele ao invés do CPF. Ele vai colocar o RA dele aqui, a gente já está com todos os alunos de vocês cadastrados, a gente já vai dar acesso para ele na plataforma. Agora, vamos supor que o aluno de vocês já tenha feito cadastro na Estude via o Portas Abertas, que é o outro evento que a gente também está dando direito a qualquer aluno a entrar pelo Estude, né, a ter acesso ao Estude. Só que esse Portas Abertas, ele é um evento que vai ter começo, meio e fim, e ele já vai acabar. Tá? Então, para não correr o risco do aluno ter o seu acesso cortado, porque ele é aluno da rede estadual de São Paulo, eu vou pedir para ele estar entrando nesse site aqui, oriente os alunos de vocês a entrarem nesse site aqui, ó, www.estude.com.br/dados-escolares/ e vão preencher a mesma coisa. Ele vai dizer que ele é estudante, vai colocar o RAD, para a gente poder ter certeza que ele é realmente aluno de São Paulo, né, da Secretaria Estadual de São Paulo. Feito isso, o acesso dele da plataforma não vai ser interrompido. Então, ele deixa de ser um aluno de Portas Abertas e passa a ser um aluno realmente cadastrado pela Secretaria Estadual de Educação, onde o acesso dele vai até o fim da parceria. O fim da parceria está previsto no final do ano letivo, né? Então, para não ter problema do acesso dele ser cortado, tá bom? E eu conto muito com vocês, professores, que incentivem os alunos a usarem a plataforma, tá? E agora, passando para... Espero ter respondido. Antes disso, professora, só para a gente não perder o fio, surgiram mais duas questões aqui, que a primeira, eu já sei qual é a resposta, eu posso complementar, mas se a conta do Estude pode ser compartilhada. Não. A conta do Estude, ela é individual. Por exemplo, se eu abro a plataforma com o meu login, né, e um outro aluno abre com o mesmo login, um dos dois vai cair, porque a plataforma identifica que você está compartilhando, tá? E hoje não tenho por que compartilhar. É aluno da rede estadual, sabe? Faça o seu login, sabe? Você vai lá e você fica com o seu direito garantido. Ai, tá, mas eu tenho um amigo que não é aluno da rede estadual, ou então ele já parou de estudar, já se formou, ele estava apenas se preparando para o Enem, né, e está com muita dificuldade. Usa o Portas Abertas, tá? Não vai ter a mesma durabilidade, é lógico, de quem é estudante da secretaria, porque esse plano não vai ser interrompido, mas, por enquanto, o Portas Abertas está aceitando inscrições ainda e não tem previsão de término, tá? Por enquanto. Mas, se você é aluno da rede estadual, faça esse caminho aqui, se identifique como aluno da rede estadual, tá? E eu gostaria de complementar que realmente não existe essa necessidade, porque todos os professores, mediante a identificação, eles têm acesso, assim como os alunos, e até é importante que esse acesso seja feito dessa forma, porque a gente consegue controlar as entradas e até com base nisso propor algumas outras coisas, algumas outras ações da Secretaria de Educação. Então, não só não tem necessidade, como é muito importante que as pessoas tenham bastante cuidado com isso, né? E uma outra questão que surgiu é se todos os componentes curriculares do ensino médio ficam disponíveis na plataforma, se vocês trabalham com todos. Sim, nós trabalhamos com todos, com uma única exceção. Não tem educação física na plataforma, tá? Porque a educação física, a gente acabou colocando esses conteúdos mais prioritários
como eu falo, dentro tanto de gramática, arte, quanto de biologia, geografia, mas a gente está já preparando mesmo uma disciplina de educação física mais para frente. É a única disciplina realmente que a gente não tem 100% contemplado, mas as outras todas a gente tem contemplada na plataforma, tá? E uma coisa assim que eu acho que é importante também é frisar, que vocês vão perceber, que na plataforma a gente vai ter toda a matriz curricular do ensino médio e também quase 80% da matriz curricular do fundamental. Tá? Aí, muitos professores têm me perguntado, né, em outras lives, então a plataforma é indicada para o ensino fundamental? Não, a plataforma não é indicada para o ensino fundamental devido à linguagem. Tá? A linguagem do nosso professor é uma linguagem para um adolescente, e os exemplos são dados para adolescentes de 14 e 15 anos. A gente está contemplando toda a matriz curricular do fundamental, por quê? Porque a gente sabe que quando chega no ensino médio, as grandes lacunas de aprendizado, elas estão muito aonde? Na matriz curricular do fundamental. Tá? Então, assim, mostrei lá substantivo para vocês, então, mas isso é lá do fundamental, isso é lá do fundamental, mas existe hoje uma grande lacuna. Então, a nossa plataforma, ela possibilita que o aluno navegue também naqueles conteúdos que não ficaram bem consolidados lá no ensino fundamental, para que ele possa realmente caminhar bem no ensino médio, tá? E porque a gente sabe, né, que as grandes lacunas realmente do conteúdo do ensino médio estão lá no fundamental, e muitas vezes o professor do médio não tem tempo de retomar do jeito que ele gostaria, tá? Então, uma das estratégias também é utilizar a plataforma para sanar esses gaps, essas lacunas de aprendizado dos alunos do ensino médio. Certo. Professora, se a senhora puder baixar a sua tela um pouquinho, eu queria falar com o pessoal para chamar os comerciais, o intervalo, né? Antes disso, eu gostaria de lembrar vocês que a gente, antes de entrar numa segunda parte desse programa, que vai falar um pouco mais da metodologia que pode ser empregada e que pode fazer a ponte entre a plataforma e o que vocês trabalham em sala de aula, é importante a gente lembrar que no site do Centro de Mídias, vocês vão encontrar um vasto material de apoio. Então, eu vou repetir aqui os endereços de onde esse material está disponível. Então, vocês, como eu falei, sempre vão encontrar aqui no canal de formação continuada vários conteúdos. Esse nosso webinar ele vai ser repetido outras vezes, então, tanto aqui como no canal do YouTube, vocês vão ter acesso a esse conteúdo para poder esclarecer dúvidas e reforçar alguns conteúdos, né? No site de mídias, na seção Materiais de Orientação, logo na primeira página do site, vocês têm duas áreas lá que direcionam tanto para programação como para materiais de orientação. Então, em materiais de orientação, vocês têm lá um material que pode ser impresso e que também ele é bastante útil, né? E, por fim, como eu falei no YouTube, sempre vocês têm os conteúdos sendo repetidos lá. Então, a gente termina esse primeiro bloco aqui, eu vou chamar 5 minutos de intervalo para a professora poder tomar uma água, tomar um café, vocês também, né, tomarem uma água, um café. Daqui a 5 minutos a gente volta, então, para o segundo bloco desse nosso webinar. Obrigada.
Bem-vindos. Quando você está ouvindo uma música. Olá, boa tarde. Bem-vindos novamente ao nosso canal de formação continuada, que é um canal que está iniciando agora e que, ao longo dos próximos tempos, vai trazer uma série de conteúdos voltados à formação de professores e outros profissionais da educação. Nós estamos aqui hoje, nessa tarde, falando com a professora Rita André, que é coordenadora pedagógica e de educação à distância da Estude, e ela está falando um pouco para a gente aqui dessa plataforma, que é uma plataforma voltada para o ensino médio. A gente já teve um primeiro momento onde a gente explorou a ferramenta em si, como que ela pode ser acessada, quais são as potencialidades, o que ela oferece de benefício para ser trabalhado pelo professor e pelos alunos da rede. E agora eu vou passar de novo a palavra para a professora Rita para a gente trabalhar um pouco como que essa plataforma pode ser integrada ao trabalho cotidiano do professor e aos estudos da rede também. Então, com vocês, a professora Rita. Olá! Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira parte, da nossa navegação na plataforma. E agora, como a Helene estava falando, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode inserir a plataforma no dia a dia mesmo de aula de vocês, no dia a dia, né, no cotidiano escolar. Como que a plataforma Estude ela pode ser um facilitador, né, da sua jornada, professor. Como que a gente pode realmente colaborar no dia a dia, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde as aulas estão sendo online e a gente sabe que toda a dificuldade que isso realmente ocasiona. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Isso. Estão vendo a minha tela? Sim, né? Vou voltar só aqui, né? Na sala de aula. Primeiro, o Estude, ele é realmente uma ferramenta voltada para o aluno, né? Para gerar aprendizado realmente e que ela possa ser muito navegável pelos alunos. E pensando em como a Estude hoje pode facilitar para vocês, professores, foi feito um guia, tá? Um e-book, falando sobre metodologias ativas e como que essas estratégias podem facilitar o seu dia a dia, professor, e principalmente como você pode usar a nossa plataforma com metodologias ativas. Tá? Esse e-book já foi, como fala assim, disponibilizado para a secretaria, tenho certeza que depois a Elaine vai dar o canal direitinho para vocês baixarem, mas independente disso, quem quiser é só fazer o cadastro no Estude também, e em cima desse cadastro no Estude, se vocês fizerem logo após a live, o professor, você vai estar recebendo no seu e-mail, tá? Esse e-book, um passo a passo de tudo também que a gente está falando aqui, além também da secretaria estar disponibilizando para vocês gratuitamente. Mas eu vou trazer algumas dessas metodologias aqui, tá? No e-book eu aprofundo bastante e aqui eu trouxe aquelas que são mais, assim, cotidianas, aquelas que a gente consegue inserir com mais rapidez no nosso dia a dia. Eu falei assim, uma das coisas que eu acredito muito é que o Estude, ele pode ajudar você, professor, a fixar e verificar o aprendizado desses alunos. Tá? Então, o primeiro passo, eu posso usar o Estude para fazer o nosso um diagnóstico simples de quanto o meu aluno sabe ou não sabe de determinados assuntos. Sabe aquele assunto, aquele conteúdo que ele envolve uma série de pré-requisitos, sabe? Então, para o meu aluno entender muito bem esse conteúdo, não é que ele seja difícil, mas para o meu aluno entender muito bem esse conteúdo, ele tem que ter consolidado alguns outros conceitos, porque eu vou depender muito dele. O que eu posso fazer? É aí que o Estude entra. Lembra que eu falei para vocês que o Estude tem toda a matriz curricular, tanto do ensino médio quanto lá do fundamental? Então, se eu preciso de um
de um conceito, né? De um conhecimento prévio do meu aluno, que é lá do fundamental, que eu preciso resgatar antes de introduzir um novo conceito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá em matérias, ver em que módulo, em que aula que aquele assunto está, e indicar que meu aluno assista aquele conteúdo antes de vir para a minha aula. Ou eu posso também fazer com que meu aluno, ele assista o conteúdo, faça os exercícios, revise todos aqueles pré-requisitos, né, os conhecimentos prévios, e antes de eu dar esse conteúdo. Então, esse é o primeiro passo. Como eu também posso pedir para que o meu aluno faça uma série de exercícios, que eu fui lá no banco de exercícios, lembra que eu mostrei para vocês o banco de exercícios? Eu posso entrar no banco de exercícios, escolher os exercícios previamente do assunto que eu vou abordar, pego todos aqueles conhecimentos prévios e envio uma lista para os meus alunos. Essa lista pode ser enviada até mesmo para o WhatsApp, porque se você salvar em PDF, eu gero um arquivo em PDF, salvo no meu computador e envio para os meus alunos num grupo de WhatsApp, com uma lista de exercícios ou uma lista das aulas que eu gostaria que meu aluno assistisse, tá? Feito isso, né, eu posso realizar um diagnóstico de como os meus alunos estão se saindo, tá? Porque eu falo assim, prova nesse período de pandemia é meio difícil a gente garantir que 100% dos nossos alunos vão fazer a prova como se estivessem em sala de aula, realmente responder as questões, realmente com aquela atenção, né? Então, eu posso usar a plataforma para isso. Eu posso pedir, escolher os exercícios, enviar para os meus alunos e pedir para eles estarem mandando os exercícios de volta, tá? Com esse diagnóstico principal. Um outro ponto eu posso fazer para potencializar o meu plano de intervenção. Existe aquela prova que você já deu em sala de aula, ou então a prova que o Estado já mandou para todos os alunos estarem fazendo em algum momento, ou então existem aquelas habilidades e assuntos que a gente sabe que são recorrentes, que o nosso aluno apresenta realmente uma grande dificuldade. Então, a gente sabe, enquanto professor de uma disciplina, eu sei quais são os meus conteúdos estruturantes, como eu sei também quais são os conteúdos prévios, que os alunos possuem muitas dificuldades e que eu não tenho tempo de voltar. Eu gostaria muito, mas eu não tenho tempo de voltar a eles. Então, o que eu posso fazer? Já com esse diagnóstico feito, né, que eu posso usar o que eu expliquei anteriormente, os exercícios para fazer, ou eu posso usar também o meu conhecimento de que aqueles assuntos são grandes entraves para o meu aluno avançar nos novos, eu posso, em cima deles, já mandar exercícios ou aulas de uma maneira até individualizada ou em grupo para os meus alunos. Eu posso selecionar determinados alunos que eu tenho certeza que têm muitas dificuldades em determinados conteúdos e fazer uma lista de aulas, uma lista de videoaulas e exercícios e enviar para eles. E para isso é só ir lá em matérias, escolher os módulos e aulas correspondentes e indicar para o meu aluno. Eu também posso usar o WhatsApp para isso. Posso criar listas com grupos diferentes e enviar para os meus alunos. Então, isso faz com que o aluno navegue na plataforma Estude de uma maneira muito direcionada para aquilo que você quer, professor, para as necessidades recorrentes para cada disciplina, tá? Como eu expliquei anteriormente, a plataforma Estude, ela é organizada de assuntos, ela é organizada de assuntos mais simples para os mais complexos, tá? Mas isso não significa que o nosso aluno saiba navegar na plataforma sem o seu direcionamento. A gente espera que sim, mas se a gente puder contar com o seu direcionamento, professor, para esse estudo, vai ser um grande aliado para o aluno. Então, como eu expliquei, né, a lista, acabei falando rápido, né, gente? Desculpa. Né? O outro ponto é como potencializar, né, o plano de intervenção. Como eu falei, eu faço o diagnóstico dessa lacuna eu posso, aqui eu dei um exemplo, né? Por exemplo, eu trouxe um conceito de ancos para identificar diferentes tipos e contextualizá-los no seu cotidiano. A gente tem uma aula muito específica sobre isso. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu diagnostiquei que isso é uma grande entrave dos meus alunos. Eu, como professora de matemática, diagnostiquei que a grande entrave está entre conceitos de ancos. Eu posso ir lá
escolher a aula de conceitos de ângulos, mandar para os meus alunos, eles podem ter isso como uma tarefa de casa ou como uma tarefa mesmo de uma aula, mandar para mim os exercícios, né, as respostas dos exercícios, e eu posso estar verificando se os meus alunos acertaram ou não, tá? E eu também posso estar avançando depois com o meu conteúdo. Um outro ponto também que eu acho que é importante, antes de passar para esse outro, eu quero ver se a Elaine tem alguma dúvida aí já anotada, ou eu posso dar sequência? A gente tem algumas dúvidas mas com relação ao acesso ainda, que eu acho que a gente pode retomar no final, e eu acho que vale a pena a gente continuar trabalhando a metodologia, professor. Então tá ótimo. Então eu vou continuar. A gente tinha parado aqui. Ok? Meu computador acho que deu uma travada. Uma outra maneira que eu gosto bastante de trabalhar e que eu sempre indico a plataforma Estude é como fonte de pesquisa confiável para os alunos. Como que isso funciona? A gente sabe que hoje a internet, ela traz... os assuntos são abordados de todas as maneiras. O aluno tem acesso a sites confiáveis e sites não tão sérios assim. E que isso também, que eu, enquanto professor, não tenho muito como ajudar o meu aluno a escolher esses sites, né? Não tenho como... A Estude pode ajudar nesse sentido, né? Então, eu falo sempre que o Estude ele é uma fonte confiável de pesquisa para os nossos alunos. Como assim, Rita? Eu posso ter um desafio, eu posso lançar mão de um desafio para o meu grupo de alunos. Esse desafio pode dizer a respeito só da minha, ter uma abordagem só da minha disciplina, como também pode ter uma abordagem inter ou transdisciplinar. Então, eu dou um desafio para o meu aluno resolver, e em cima dessa questão desafiadora, eu posso fazer o quê, gente? Eu posso mostrar para o meu aluno quais aulas que ele deve estar assistindo, que ele deverá assistir, para responder aquele desafio. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou lá, faço a questão desafiadora. Segundo passo, eu indico quais são as aulas e os módulos que o meu aluno deve estar assistindo para poder ter um embasamento teórico para resolver aquele desafio. Opa! E depois eu posso discutir com os meus alunos a resposta desse desafio, quais são os caminhos que eles percorreram para chegar naquela resolução. Eu sempre falo, para tornar essa questão muito desafiadora e muito instigante para o aluno, o ideal seria não apenas indicar um módulo, mas indicar vários módulos, não só de uma disciplina, mas de várias disciplinas. Principalmente para o aluno entender que o conhecimento da gente, ele não é fragmentado, ele é um conhecimento, ele é um todo. Então, muitas vezes está um pedacinho desse conhecimento na minha disciplina, o restante está em outra disciplina, então tem mais 2 ou 3 disciplinas. Então, quanto mais amplo for esse desafio para o aluno, melhor é para ele entender que o conhecimento ele é um conjunto que perpassa por todas as disciplinas, e não apenas o único foco disciplinar, tá? Então, é uma das coisas que o nosso aluno precisa entender, que as disciplinas, elas se convergem, né? Que elas conversam entre elas, e o conhecimento é muito mais amplo do que um conhecimento fragmentado. E a gente pode ajudar o nosso aluno a entender isso, propondo um desafio transdisciplinar ou interdisciplinar, dependendo do tamanho que vocês trabalharem, né, com essa questão de abordagem. Então, isso é muito, muito interessante. É uma das abordagens que mais os professores gostam de trabalhar com a plataforma Estude. Eles fazem muitas gincanas utilizando a plataforma, né, como desafios mesmo para os alunos. Um outro ponto é a fixação do conteúdo dado. Tá? Ou seja, após o aluno, né, ter visto a aula sua, professor, você ter trabalhado com todos os conceitos, ter trabalhado, né, com a sua abordagem, né, com o seu jeito de ensinar mesmo, solicite que o aluno acesse a plataforma para assistir o mesmo conteúdo dado. Por quê? Porque isso vai permitir uma fixação.
O aluno assistiu na sua aula, assistiu a sua abordagem e ele vai consolidar essa informação, fixando com uma aula do estude, né? E resolvendo as questões também propostas nos exercícios obrigatórios, tá? E uma maneira também é compartilhar os acertos e erros nessas questões, para você estar acompanhando esse dia a dia dos alunos. Enfatize para os alunos o quanto é importante eles estarem assistindo as correções dos exercícios nos vídeos. Tá? Porque muitas vezes um aluno só vê lá, ele errou, viu a resposta certa e parou ali. Tá? Ele assistindo a resolução do exercício, principalmente do exercício que ele errou, ele vai perceber aonde ele errou. Porque as nossas questões, elas trazem os distratores muito claros. E o professor vai percorrendo cada distrator, ou seja, cada alternativa diferente do gabarito, explicando por que não é aquela. Aí a gente sabe que essa é uma abordagem fundamental para o aluno que está fazendo o Enem. Ele identificar distratores nas questões. E, além disso também, se você achar pertinente, como eu falei, a gente tem um banco de exercícios embaixo de cada módulo, correspondente àquele assunto, e que esse banco tem uma variedade de exercícios de todos os vestibulares, de anos diferentes, e também tem muitos exercícios criados pelos nossos professores que estão no banco, que vai facilitar bastante, professor, a fixação desses conteúdos. Tá? E sala de aula invertida. Tá? Agora, todo mundo fala muito dessa metodologia, né, de sala de aula invertida. Eu converso bastante com professores de todo o Brasil, e por isso que eu coloquei aqui para vocês, para a gente esclarecer essa estratégia, sala de aula invertida. Tá, é só inverter a sala de aula, é só eu pegar um conteúdo que eu vou dar ainda e pedir para o meu aluno ver em casa antes e que está tudo bem? Ou então eu posso pedir que ele traga exercícios prontos e está tudo bem? Não, gente, sala de aula invertida não é isso. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente propõe a sala de aula invertida. Eu falo que sala de aula invertida, ela é a base de toda a metodologia ativa. Se eu vou trabalhar com projetos, eu vou trabalhar com sala de aula invertida como base. Se eu vou trabalhar com ensino híbrido, eu tenho a sala invertida como base. Se eu vou trabalhar com metodologia entre pares, né, que são os famosos trabalhos em grupo, eu vou trabalhar com base a sala de aula invertida também. Então, a sala de aula invertida, ela é a base, é o ponto inicial para todas as outras metodologias. Então, por isso que eu preciso saber muito bem em que momento da minha aula eu vou inverter, tá? Então, eu tenho que ter essa estratégia muito bem selecionada, muito bem estruturada, para que ela realmente, de fato, ela proporcione aprendizado. Porque, senão, eu vou brincar aqui com os coordenadores, o que eu vou ter é um número de pares e um número de alunos reclamando que o professor está dando conteúdo para ser feito em casa sem ter explicado. Tá? Porque hoje a nossa cultura, a cultura aqui do Brasil, ela não está preparada para enviar para casa um assunto que o aluno não teve o menor contato com ele, para ele descobrir sozinho como se faz. Isso dá muito certo em outros países, na Finlândia, tá? Nos Estados Unidos, onde o processo de amadurecimento do aluno, onde a cultura de escola é muito diferente da nossa. Tá? Eu não vejo isso como um fator nem positivo nem negativo, eu vejo como um fator cultural mesmo. A nossa escola, ela tende a ser mais mãezona mesmo, tá? Ela tende a proteger mais esse aluno. E a gente acostumou assim, isso não é errado. Por isso que eu falo sempre que é muito importante você saber que ponto que eu vou inverter a minha sala de aula. Tá? Então, eu estou dando determinado conteúdo, não importa de que disciplina, eu estou dando, vai chegar num ponto daquele conteúdo que eu vou necessitar de conhecimentos prévios para avançar, ou também eu vou necessitar que meu aluno desperte curiosidade por determinados desafios. Tá? Quando isso ocorre na nossa disciplina, é o momento exato de eu colocar a sala de aula invertida. Que eu posso trabalhar com essas duas estratégias. Eu posso trabalhar
na hora que eu vou ter que resgatar conhecimentos prévios para poder avançar. Então, eu estou dando conteúdo, só que vai chegar a um ponto que eu vou me aprofundar mais e eu tenho que ter como garantia que meu aluno conheça com profundidade outros conceitos que pertenciam a outros anos, né, outras séries de ensino médio, ou então até mesmo outros anos do ensino fundamental. Então, é nesse ponto que eu vou inverter a minha sala de aula. Eu vou pedir para eles que na próxima aula eles já tragam assistido, ou então tenha respondido alguma lista de exercícios, ou tenham assistido videoaulas do Estude, sabe? Para que eles garantam esses pré-requisitos para começar um novo conceito, tá? Isso é o momento de inverter a sala de aula. Um outro momento é quando eu vou precisar que meu aluno tenha uma curiosidade, porque senão o conteúdo que eu vou dar, ele é tão denso, né, que eu posso perder a atenção dos meus alunos. Então, eu vou despertá-los por um desafio. Então, eu paro a aula num determinado momento bem estratégico, solto um desafio para a minha turma responder, tá? Para que eles descubram novos caminhos, ou então fiquem com aquilo instigado, cheguem até um ponto da resolução que eles não consigam caminhar sozinhos, ou poucos alunos consigam caminhar sozinhos, e que isso é muito estratégico. Eu quero que desperte, por que tem que ser assim? Por que não está dando certo? Eu quero instigar o meu aluno. Aí, isso é o momento da sala de aula invertida também, onde eu vou fazer os meus alunos pesquisarem, onde eu vou fazer meus alunos aprofundarem. Alguns vão conseguir, né, responder, e a grande maioria não. Então, eu vou trazer para quê? Para que eu responda esse questionamento, para que meu aluno veja a lógica e faça novas associações. Então, esse é o momento preciso da sala de aula invertida. Tá? A sala de aula invertida é uma das metodologias ativas mais fáceis de serem implantadas, mas ao mesmo tempo uma das mais complexas, porque eu tenho que saber exatamente o momento de implantá-la, o momento de propor a sala de aula invertida. E nunca esquecendo, gente, a sala de aula invertida ela é a base de todas as outras metodologias. Tá? E a plataforma Estude ela pode colaborar em todo esse processo, tá? Desde conhecimentos prévios a respostas de desafios também. Bem? Eu vou voltar aqui, Elaine, para a gente estar respondendo. Eu parei, né, de compartilhar minha tela, então eu estou voltando aqui para a gente estar respondendo agora novos questionamentos. Uhum. Se for necessário, a gente volta também para a explicação do cadastro. Certo. A gente teve algumas questões com relação a se tem simulados para o Enem, se a plataforma prepara para o Enem, mas isso já foi uma coisa que a professora Rita já foi tratando ao longo da fala, né? Eu queria fazer um comentário, assim, que a gente sabe que nessa faixa etária, lógico, existe uma preocupação grande e bastante justa com o Enem, com a progressão dos estudos, né, com a entrada na universidade, mas que é muito alentador a gente ver, porque geralmente a gente olha para a plataforma, ela parece uma coisa meio fria, né? A tecnologia educacional de uma forma geral, né? Que assim, parece que os recursos estão lá e que é uma coisa pronta e acabada, mas é muito alentador ver na sua fala que pode existir essa plasticidade, assim, esse diálogo entre esses recursos e aquilo que o professor vai trabalhando, e não só para cumprir um objetivo de dar conta de um conteúdo, mas assim, de trabalhar para uma formação mais integral, né? Que eu acho isso extremamente importante. A gente tem algumas perguntas com relação ainda à plataforma, e eu queria ver se a senhora gostaria de colocar mais algum comentário sobre a metodologia, sobre a concepção do estúdio, assim, aquilo que está no pano de fundo da criação de uma plataforma tão completa e complexa como é a Estude, né? Porque daí, no final disso, a gente já pode de novo retomar um pouco algumas questões mais objetivas de acesso e coisas assim. Então, como eu falei anteriormente, Elaine, existe uma preocupação muito grande nossa,
de não só preparar para o vestibular ou preparar para o Enem, mas uma preocupação de gerar aprendizado nos nossos alunos. Aquele aprendizado que ele vai levar para a vida, sabe? Aquele aprendizado consolidado mesmo. Então, quando a gente fala assim que a gente realmente utiliza a teoria do aprendizado significativo e a gente utiliza conceitos da neuroeducação e design instrucional como base da nossa metodologia, é justamente por conta disso, porque a gente não quer formar um conteúdo superficial, aquele que faz o aluno decorar fórmulas, para ir bem no vestibular e acabou. Não, a nossa preocupação está em gerar aprendizado para esses alunos. E principalmente agora, com essa fase da pandemia, a gente está pensando muito em como ajudar o professor nesse momento tão difícil, que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil, tão óbvia, fazer uma videoaula, né? Dar uma aula à distância, não é só eu sentar e gravar, eu tenho que ter toda uma metodologia diferente, eu tenho que ter uma técnica diferente, porque o professor, numa aula online, ele concorre com várias janelas abertas dos alunos, a gente sabe disso, né? Mensagens toda hora caindo. Então, essa videoaula ela tem que ser realmente produzida para gerar aprendizado e, ao mesmo tempo, segurar a atenção desse aluno. Então, por isso que a gente resolveu assim, por que não? Então, vamos abrir a nossa plataforma, pensando em ajudar esse professor, né, nessa produção de aulas, nesse envio de material para os alunos, e que é um material que realmente seja pensado em gerar o aprendizado. Tá? E não, o que a gente menos pensa é preparar o nosso aluno para uma prova. Tá? Se fosse assim, as nossas aulas trariam muitas musiquinhas de conteúdos assim, de como decorar determinadas fórmulas, né, que é o que a gente mais vê, assim, cursinhos, não tô aqui criticando, só que não é o nosso foco, sabe? Porque quando a gente quer gerar aprendizado, eu tenho que mostrar para o meu aluno qual é a base daquilo, onde aquilo surgiu e como que ele vai encontrar esse conteúdo no seu dia a dia, por que é importante ele aprender aquilo, tá? Então, as nossas aulas, elas são pensadas e fundamentadas realmente para responder esse questionamento do aluno. Por que eu estou aprendendo isso? Aonde que eu vou utilizar no meu dia a dia? Tá? Então, quando o aluno entende o porquê desse aprendizado, o porquê que ele tem que aprender aquilo, ele realmente aprende. Então, ele realmente, eu falo que aprende, né, o conteúdo para a vida dele. E é esse o nosso foco. E hoje a gente está querendo muito mesmo ajudar os professores nesse desafio tão grande que é ensinar em época de pandemia. Tem algumas perguntas que estão surgindo. Olha só, assim, uma coisa bastante interessante. Nós temos aí em torno de 1.800 pessoas no chat já. Então, eu queria aproveitar, inclusive, para agradecer a presença dessas pessoas aqui, né? Que é muito importante para a gente essa audiência de vocês, né? Tem algumas perguntas, a gente tem algumas outras ferramentas e algumas pessoas têm perguntado um pouco com a questão da integração do Google Classroom, por exemplo. Isso eu já vou responder, a gente nunca preveu isso, são ferramentas que podem ser trabalhadas, o professor é que é convidado a fazer o casamento um pouco de todos esses recursos, né? A gente, eu acredito que a professora, estou vendo que ela está concordando comigo, que não existe isso previsto no uso da plataforma Estude, né? Mas até em posso complementar? Sim, sim. Pode. Eu sempre recomendo, assim, se você tem já o Google Classroom, por que não utilizar as duas ferramentas? Lembra que eu mostrei que a gente pode gerar um PDF de os exercícios, né, que eu escolher e tudo? Então, eu posso gerar esse PDF, posso escolher os exercícios do estúdio, posso fazer uma lista de videoaulas que meus alunos podem estar assistindo, né? E posso mandar via plataforma do Google Classroom. Isso facilita bastante, tá? Até na hora de fazer, realmente, uma avaliação diagnóstica. Eu posso selecionar os exercícios que eu posso ir lá na plataforma, selecionar os exercícios, mandar para o meu aluno pelo Google Classroom, e eu vou receber isso daí corrigido, já tudo, né? Então, isso também facilita para o professor. Então, é só integrar, e é totalmente integrável as duas plataformas. Não tem por que não fazer. Tá? Se vocês possuem esse acesso, eu super recomendo.
Certo. Uma outra questão é assim, talvez em função do Google Classroom mesmo. E se a gente pode compor turmas no Estude, ou se é um pouco mais individualizado, o acesso dos professores é feito individualmente e dos alunos também, ou se existe essa possibilidade de enturmar, fazer com que cada professor tenha um ambiente onde os alunos participem também. Então, esse é um próximo passo da nossa plataforma. Porque antes de tudo isso, Elaine, antes dessa pandemia, o Estude era uma plataforma feita para o aluno. Tá? Então, o aluno ele adquiria a plataforma para se preparar para o Enem e outros vestibulares, ou até mesmo para levar em conjunto com o ensino médio. Tá? Então, não era uma plataforma em que a gente tinha como, como objetivo o professor. Tá? Quando veio essa pandemia e o Estude começou a ser muito procurado pelas escolas, é que a gente falou, nossa, o Estude pode sim ajudar as escolas. Então, isso já está no nosso radar, a gente pode, não no futuro próximo, a gente já está pensando em como criar grupos de professores e alunos e tudo, mas hoje a gente não tem. Hoje, realmente, o Estude ele é feito de uma maneira, o professor pode estar auxiliando, indicando as aulas, mas a gente ainda não tem esses fóruns ainda, tá? Por isso que eu estava indicando o Google Classroom, né? Que pode facilitar bastante essa jornada. O professor ele pode criar os grupos dele lá, mandar as atividades, receber corrigida, e a gente fica como um suporte mais teórico mesmo. Certo. Tem também alguns PCNPs, nós temos aqui em cada diretoria de ensino algumas equipes que são formadas por PCNPs, que são professores coordenadores do núcleo pedagógico. E eles estão perguntando se eles têm acesso e se é diferenciado o acesso, e eu já vou respondendo também que é o mesmo acesso que todo professor tem. Então, com a mesma identidade que vocês entram como professores ou entrariam como professores, vocês têm acesso à plataforma normalmente. E eu acho que, assim, dessas questões, algumas pessoas têm perguntado se a gente poderia novamente explicar como as pessoas acessam a plataforma, para isso ficar bem fixado e já todo mundo sair explorando e pesquisando um pouco as possibilidades que estão oferecidas, né? Sim. Você quer que eu compartilhe novamente a minha tela? Posso compartilhar e fazer passo a passo? Isso. Então, eu vou fazer, tá? Vamos lá, eu vou iniciar aqui, né? A primeira coisa que você tem que fazer para se cadastrar no Estude, tanto alunos quanto professores, ok? Você não tem acesso no Estude, nunca entrou no Estude, tá? E quer fazer o seu primeiro cadastro. Aí é professor ou aluno da Rede Estadual de Educação aqui de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar nesse site aqui, ó, www.estude.com.br/escolas, /SP/, tá? Então, eu vou acessando aqui, eu vou ter essa visualização, onde eu vou colocar o meu nome, vou colocar aqui, primeiro eu vou colocar se eu sou professor ou se eu sou aluno, tá? Se eu sou professora, eu vou colocar o meu e-mail, vou colocar uma senha e vou colocar o meu CPF. Se eu sou aluno, essa telinha, eu vou clicar aqui em aluno, essa telinha vai mudar, ela vai pedir o meu nome, um e-mail, uma senha, mas vai pedir o meu RA, tá? O meu RA. Feito isso, pronto, eu fiz o meu primeiro cadastro, tá? No Estude. Isso é muito importante para vocês se identificarem enquanto professores da rede, tá? O porquê que é importante a gente saber que você é professor da rede, os seus alunos são alunos da Rede Estadual de São Paulo? Porque a gente firmou uma parceria, e essa parceria vai até o final do ano letivo, tá?
tá? Se o final do ano letivo for em janeiro, for fevereiro, essa parceria vai se estender até o final do ano letivo. E a gente precisa saber que você é professor ou é aluno da rede estadual, tá? Para não ter depois o seu acesso cortado, ok? Ah, Rita, eu tenho, ó, essa aqui é a telinha, né, que eu falei para vocês, tá? Sou estudante ou sou professor. Aqui vocês vão colocar a rede estadual, tá, de São Paulo. Se for professor, CPF, se for aluno, o RA. Tá? Agora, se você for, já tiver cadastro no estúdio, não importa se você é assinante ou se você entrou pelo Portas Abertas. Portas Abertas foi um evento que a gente ainda está com ele no ar, mas ele surgiu antes mesmo da gente fixar a parceria com a secretaria. Ele era para ter uma validade de 30 dias, mas a gente está entendendo a necessidade, então a gente está estendendo, mas eu não sei até quando a gente vai estender. Então, se você está pelo Portas Abertas, mas é professor ou é aluno da Rede Estadual de São Paulo, faça o cadastro pela Rede Estadual de São Paulo. Então, para isso, é necessário que você entre nesse site aqui, ó, www.estude.com.br/dados-escolares/, tá? Por que isso? Porque a gente vai buscar na nossa base de dados os seus dados e vai linkar, né, vai tirar você do Portas Abertas e vai colocar você na Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, por isso, você vai garantir que o seu acesso não seja cortado quando o Portas Abertas terminar, tá? Porque o Portas Abertas vai ter um término, eu não sei dizer quando, mas ele vai ter um término e eu garanto para vocês que vai ser muito antes do que a parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, garanta, tá? Feito isso, ok, já fiz o meu cadastro para identificar que eu sou professor ou sou aluno da rede estadual. Agora eu vou fazer o meu login na plataforma, tá? O cadastro vocês só vão fazer uma única vez e o login também uma única vez, beleza? Entrando agora aqui, ó, no www.estude.com.br/login, tá? Eu vou ter essa visualização aqui, onde eu vou colocar o meu nome e vou colocar o e-mail. E é uma senha. Lembra aquela senha e o e-mail que eu cadastrei lá? Esse que eu tenho que colocar aqui. Colocando aqui, eu vou clicar, tá? E pronto, eu já vou estar a visualização no estúdio, que é essa visualização aqui que eu tenho da tela, no computador. É muito simples, tá? E depois das próximas vezes, eu sempre aconselho o meu login já tá gravado no meu computador. Então, eu só acesso o estúdio, né? Já entra a tela, eu já clico acessar e pronto, já entra na área de matérias, tá bom? Então, o cadastro você só vai fazer uma única vez e o login também uma única vez, tá? Depois disso, é só acessar a plataforma. Você acha que consegui responder, Elaine? Sim, claro. Então, assim, a gente já está se caminhando para o fim dessa sessão, né? Eu queria lembrar todo mundo que vocês, no site do Centro de Mídias, na seção Materiais de Orientação, vocês vão encontrar um PowerPoint, alguns outros materiais, vídeos, etc., que dão informações adicionais sobre a plataforma Estude. E que na mesma seção do site, vocês também vão encontrar várias informações sobre algumas outras plataformas que também estão disponibilizadas para a rede. E lembrar também que esse nosso canal, ele toda segunda e toda quarta-feira, vai trazer a discussão, esse tema de tecnologias educacionais e uso de plataformas educativas. Assim como em outros momentos, a gente vai explorar bastante essa questão do uso das tecnologias na educação. Então, a gente pede que vocês fiquem sempre ligados na programação do Centro de Mídias, para que sempre lá na grade vocês vão encontrar alguma atividade aqui para a gente continuar essa nossa conversa. É lógico que a professora Rita vai ser chamada outras vezes, né? Porque sempre é muito enriquecedora a sua participação, né?
E eu já queria caminhar para a finalização, dizendo assim, se você gostaria de colocar algumas palavras finais com relação a esse nosso encontro aqui. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, tá? É um prazer falar com vocês. Acho que eu até falei isso para você anteriormente, conversando individualmente, que eu acredito muito no poder da educação, no impacto da vida das pessoas. E a gente só vai impactar a vida das pessoas se a gente realmente conseguir auxiliar os professores da rede pública, que fazem um excelente trabalho. Eu fui durante muitos anos professora da rede pública, fui diretora, fui gestora, e eu falo assim, com muito orgulho, eu aprendi muito. Se eu sou o profissional que eu sou hoje, eu devo muito realmente à rede pública de educação. Tá? Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Né? E eu posso mandar 2 beijinhos para 2 amigas que estão me assistindo e que estão me pedindo muito. Então, um beijo, Kelly, um beijo, Kátia, promessa cumprida. Mandei os beijinhos para vocês no ar, tá? E um beijo no coração de todos os educadores que estão me assistindo. Obrigada. Eu que agradeço imensamente a sua participação. A gente está muito feliz de poder, da Estúdio, ter atendido ao nosso chamamento público e a gente poder seguir com esse trabalho, que eu espero que seja um trabalho que continue ainda por muito tempo, né? E agradecer mais uma vez a vocês todos que assistiram. Como eu disse, para a gente é muito importante, porque o que a gente quer é justamente isso, é promover um diálogo, né? Ver como que a gente pode cada vez mais avançar nessa nossa jornada aí na educação pública, né? Então, boa tarde, muito obrigada. E a gente encerra por hoje essa transmissão, mas eu lembro que na quarta-feira, às 2 horas, a gente vai ter uma outra conversa. Fiquem ligados na programação e muito obrigada, muito boa tarde para vocês.